Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a palavra de Deus. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Dos que procuram o Senhor. Todos juntos, é assim, é assim. Dos que procuram o Senhor. Dos que procuram o Senhor. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, Santo Agostinho, ele dizia, quando falava da sua procura e do seu encontro com o Senhor: Senhor, Tu nos fizestes para vós, inquieta, triste estará nossa alma, enquanto não se encontra convosco. Nós nascemos, fomos feitos por Deus e fomos feitos para Ele. E hoje a igreja proclama esta grande verdade, que todos aqueles que vivem com o Senhor são os seus amigos íntimos, que nós chamamos de santos e santas. E eles vivem aquela realidade para a qual foram chamados e somos chamados também nós. Quando nós pensamos na criação do ser humano, em que Deus chamou a vida, na linguagem do Gênesis, Adão e Eva, Deus os chamou a viver para quê? Para amar e para cuidar,
para ser parceiros de Deus no cuidado da vida e no cuidado do mundo. E Deus escolhe-os como parceiros, não é pela sua capacidade. Eles acabavam de chegar no mundo, o que eles sabiam de cuidado? Deus os escolhe pela sua amizade. E diz o texto que ao final da tarde, Deus chegava no jardim e chamava Adão e Eva, e Deus caminhava com eles no entardecer, conversando. E ali nós temos que nós somos chamados por Deus ao amor e ao cuidado das coisas do mundo, e ao amor e ao cuidado uns dos outros, porque Deus nos chama a ser seus amigos. Deus nos chama a ser aqueles que estão próximos dele. E se Deus é santo, aqueles que estiverem próximos do Senhor se tornam o quê, gente? Santos. Sem se tornarem Deus, tornam-se participantes da glória, da majestade, da alegria que existe em Deus. É a mesma coisa de você acender uma fogueira, e ali na hora que o fogo está crepitando, está bem vivo, você pega um pedaço, uma barra de ferro, você joga ali dentro da fogueira. À medida em que aquela barra de ferro fica ali no meio do fogo, o que ela vai acontecendo com ela? Ela vai ficando de que cor, gente? Da cor vermelha do fogo. Ela vai ficando de que temperatura? Do fogo. Ela vai incandescendo, ela vai envermelhando, mas a barra de ferro deixa de ser barra de ferro e vira fogueira? Não. Sem deixar de ser o que ela é, ela adquire as propriedades do fogo, porque ela está mergulhada no fogo. E a santidade é justamente esta capacidade que Deus nos deu, de sermos seus amigos. E neste mundo nós já vamos construindo a santidade. Na medida em que nós vamos fazendo as nossas escolhas, nós vamos tomando decisões que nos nossos relacionamentos, no nosso modo de agir com as pessoas, nós vamos agindo em vista de buscarmos a proximidade de Deus. Para que um papai e uma mamãe acolhem um filho na sua vida? Para que através da maternidade e da paternidade, eles se tornem mais próximos de Deus, porque o amor nos aproxima dele. Um casal de namorados que se encontra, que se namora, eles entram na vida um do outro para quê? Para usar o outro, para explorar o outro, para destruir o outro. É isso que as pessoas fazem? É para isso? Não. Entram na vida um do outro numa procura de Deus, e vão descobrir que este Deus se encontra quando amamos e permitimos-nos ser amados pelo outro. Então é na amizade que nós vamos construindo uns com os outros, é que nós também vamos construindo a nossa amizade com Deus. E na medida em que nós nos tornamos amigos de Deus, nós vamos sentindo Deus agindo na nossa vida, nos curando, nos salvando, nos restaurando, nos perdoando, nos auxiliando a vencer as barreiras que muitas vezes a vida nos apresenta. Porque só Ele é capaz de nos salvar. O texto que nós ouvimos do Apocalipse, ele narra esta visão do céu, em que o apóstolo, ele vê o céu como um grande encontro. E o que é a nossa vida se não a expressão do encontro? Nós existimos a partir do quê, gente? De um encontro. Quando o óvulo se encontra com o espermatozoide, ali há a fecundação, ali Deus já nos criou. Ali Deus já uniu aquela célula à nossa alma, nós já somos, embora não sejamos do jeito que estamos aqui, mas já estamos ali presentes.
nós já somos vivos e nós já somos filhos de Deus. E aí São Paulo vai dizer, as pessoas às vezes olham para nós e não fazem ideia do que nós somos. E nós mesmos não fazemos ideia. Nós olhamos e nos avaliamos nas aparências, nos avaliamos nas nossas dificuldades e não percebemos que aqui está um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus. E é por isso que se a pessoa olhar no microscópio aquela primeira célula, não vai ver os braços, não vai ver o tronco, não vai ver a fisionomia de um ser humano, mas naquela célula está a criação de Deus. Nós estávamos lá, embora o papai e a mamãe nem soubéssemos que nós estávamos lá. Eu falo que o primeiro que nos conheceu não foi a mamãe quando teve o enjoo, foi Deus. Naquele momento, papai e mamãe nem faziam ideia. E nós já estávamos lá. E Deus estava lá conosco, sonhando a nossa vida, abençoando a nossa vida e desejando que, partindo para o mundo, pudéssemos nas águas do batismo assumir a nossa missão como seus filhos e filhas. Então a santidade, esta busca de proximidade com Deus, ela começa no primeiro momento da nossa existência. Porque nós somos gerados por um amor que é maior do que o amor do homem e da mulher. Nós somos gerados por um amor que vem de Deus. Às vezes, um ato sexual, nem havia o planejamento de uma vida, nem havia nem o desejo. Mas Deus queria cada um de nós neste mundo. E por isso, às vezes, Deus aproveitou o descuido de um casal para que nós chegássemos aqui. Porque se nós estamos neste mundo, é porque Deus tem propósito para nós e para o mundo. E o propósito de Deus é que nós modifiquemos a vida. Nesses dias nós ouvimos tantas pessoas que não eram para estar aqui, segundo os conceitos da medicina, segundo os conceitos de certos grupos que pregam a morte, não eram para estar aqui. E nós ouvimos, nós vimos, nós nos emocionamos e nós dizemos glória a Deus que você existe. Porque cada um modificou a vida de tantas outras pessoas. Deus nos quer. E Deus nos chama à vida para que, existindo, nós possamos um dia voltar para casa. Voltar para Ele. E o caminho do retorno ao Senhor é justamente a experiência do amor, é a experiência da amizade. Por isso o livro do Apocalipse, ele diz que lá existe um lugar para todo mundo. Eu lembro dos meus estudos de exegese, de um professor que ele dizia, tomando esse texto, dos 144 mil que ali estão, e aí uma pessoa dizia, mas são só 144 mil salvos? E aí ele comentava a simbologia dos números bíblicos, e ele comentava, na Bíblia os números têm um símbolo. O número 12 representa o povo de Israel. Então ele comentava, para chegar nesse número a gente tem que pegar o número 12 das 12 tribos do Antigo Testamento, que era o povo de Israel antes de Jesus Cristo. Pegamos os 12 apóstolos, que são o fundamento da igreja, o povo de Deus depois de Jesus Cristo. Multiplica os 12 por 12, dá quanto? 144. Aí pegamos o 1000, que na simbologia bíblica é o número da totalidade, da inteireza. Então 144 mil significa a totalidade daqueles que Deus chamou à vida, antes de Cristo e depois de Cristo. Então todos são chamados a essa convivência com Deus. E ela nós alcançamos na medida em que nós aprendemos esta proximidade também uns com os outros. E é por isso que o Apocalipse ele fala, quem salva é quem? Deus.
nenhum homem tem o poder de se salvar. Nenhuma meditação, nenhuma oração é capaz de alcançar para mim a minha salvação. E é por isso que eu, não podendo subir à altura de ser salvo, Cristo desceu à minha baixeza, para me levantar junto com Ele a essa glória da salvação. E é abraçados a Cristo que nós, como pessoas, vamos nos tornando melhores, que nós vamos nos santificando, superando as nossas limitações. E nós podemos ser mais. Reparem que São Paulo disse isso. Nós não fazemos ideia. Diz que um dia o grande artista Michelangelo estava trabalhando no seu ateliê e tinha um bloco de mármore enorme, e um garotinho ia ali para ver ele trabalhar. Quebrava o mármore. Aqui tem até uma réplica de uma das imagens das estátuas que ele fez da Pietà. E ali estava ele trabalhando, e o menino ia dia a dia para ver. Aí o menino deu uma sumida. Aí um belo dia o Michelangelo já estava acabando, e ali tinha um anjo de mármore. Diz que o anjo era tão bem feito, gente, que só não voava porque era muito pesado de mármore. Fosse mais leve, voava. Mas tão bem feito. E o menininho chegou, olhou aquele anjo, ficou com a boca aberta. Aí o artista achou engraçada a carinha da criança, né? E falou com ela assim: você está aí admirado? Ele falou assim: tô. Você está admirado com o quê, meu filho? A beleza do anjo? Ele falou assim: não. Ué, então por que você está admirado? Como é que você sabia que dentro da pedra tinha um anjo escondido? Como você viu o anjo dentro da pedra? Esta é a visão do Senhor. Ele olha para nós e não vê apenas o que somos na nossa fraqueza, no nosso pecado, na nossa dificuldade. Deus olha para você, meu irmão e minha irmã, e vê tudo que você pode ser. Se tirar o que está sobrando. Se a gente suportar algumas marteladinhas da vida. Porque a vida, ela vai nos ajudando a revelar o que a gente tem de melhor ou o que a gente tem de pior. Então nós somos chamados a descobrir dentro de nós, não esse anjo propriamente, mas este santo, esta santa, este amigo e esta amiga de Deus que está aí, esperando para ser revelado. E a palavra vai nos mostrar que um modo de nós irmos nos revelando são justamente as bem-aventuranças. Esse discurso que Jesus traz das bem-aventuranças, ele é um itinerário para a gente. A bem-aventurança é uma forma de anunciar uma alegria para alguém. E a Bíblia, ela nos fala que existem dois tipos de bem-aventuranças, dois tipos de alegria. Existe a bem-aventurança sapiencial, que é aquela alegria derivada do cumprimento de certas regras, normas, leis, é a gente cumprir o que agrada a Deus. Então, por exemplo, o Salmo número 1 fala disso. Feliz aquele que não anda no caminho dos maus, que não se assenta na roda dos zombadores, é bem-aventurado. Mas se compraz na lei do Senhor. Existem as bem-aventuranças escatológicas. São aquelas alegrias reservadas para os salvos. E a alegria reservada para o salvo é a alegria de estar em boa companhia. Eu lembro uma vez participando do encontro de casais com Cristo, lá em Divinópolis. Eu não conhecia o movimento, então sentei lá no fundo para ver como é que funcionava. E eu lembro que um casal estava dando um testemunho tão bonito de superação das adversidades. E eu lá no fundo da sala, recém começando naquela paróquia, eu olhei para aquele casal, ouvi o casal e eu pensei, eu queria ser amigo desse casal. Eles parecem gente tão boa da gente conviver. E querer a santidade é a gente querer conviver com os amigos que estão no céu. São Bernardo, ele dizia que dos motivos dele louvar os santos, dele homenagear os santos,
é de olhar para o céu e perceber que tem tanta gente boa. E se você convive com um grupo de pessoas, você se torna parecido com eles. Teve uma vez numa cidadezinha, estava no encontro de casais, aí saí lá fora, tinha uns rapazes conversando, aí o padre chegou, o assunto bichou. Eu falei assim, boa coisa não é. Acabou o assunto, né? Desmancha a roda, né? O padre às vezes, né? Aí cheguei lá, perguntei igual Jesus, o que você está conversando aí no caminho? Ele falou assim, não, padre, nós estamos contando uns casos aqui e tudo. Aí eu falei assim, mas o que está acontecendo? Aí um falou assim, não, padre, é porque o dia me chamaram para ir para um sítio, uma festa lá, só os rapazes, aí eu fui. E aí, meu filho? Aí eu fui, mas aí nós estávamos lá na festa e de repente danou todo mundo falar mal das mulheres. Cada um reclamava da mulher dele de um jeito, e falava, e começaram a pôr defeito nas esposas e tudo. Quando chegou a minha vez, eu não tinha nada para falar da minha, de ruim. Eu falei assim, minha mulher é boa demais. Eu falei assim, você está falando isso só porque nós estamos aqui, só pode falar a verdade. Eu falei assim, não, minha mulher é boa, eu sou apaixonado com ela. Eu falei assim, duvido, você nem beija ela na boca mais. Ele falou assim, eu beijo ela de língua. O outro falou assim, credo. Quanto tempo de casar? 30 e poucos anos, você está doido? Falou isso com ele. Ele falou assim, não, eu gosto mais de minha mulher, nossa senhora. Falou, né? Eu falei assim, eu falei que você fez muito bem, você deu um testemunho muito bonito. Ele falou assim, pois é, padre, mas na outra semana eles foram de novo, não me chamaram, não. Aí eu falei que meu filho, um gambá cheira o outro, né? Se você vive no meio de gambá, você passa a cheirar como? Com gambá. Se você vive no meio de gente perfumada, você passa a cheirar como? Xerimbão, né? Nós somos chamados a buscarmos a companhia dos santos. Eu acredito, isso é uma coisa particular, que quando às vezes a gente vai rezar uma novena, eu vou rezar a novena de Santo Antônio, eu vou rezar para a Santíssima Trindade, a oração é para Deus. Santo Antônio vai rezar comigo. Eu vou rezar um terço, Nossa Senhora reza comigo. Olha que bondade, que boa companhia. A boa companhia do céu é o primeiro motivo da gente querer ser santo. Da gente conviver com eles. Eles que a gente admira tanto. O segundo motivo da gente querer ser santo é da gente poder ver nosso Senhor. Aqui às vezes a gente está numa adoração e vem um momento assim que a gente se sente tocado por Deus. Nossa, parece tão bom. A gente vive momentos igual um encontro desse. Tem hora que a gente fala assim, isso também podia não acabar, né? Está tão bom aqui. Aí a gente lembra dos discípulos com Jesus lá no Alto Monte Tabor. Quem dera que a gente pudesse ficar aqui direto. Então aí a gente vai percebendo, é tão bom essas experiências. Imagina quando a gente vê Jesus face a face, gente. Quando nós vimos de Nosso Senhor abrindo os olhos para nós, assim, os braços para nós. Aqui nós o vemos na aparência do pão e do vinho. Nós o ouvimos na palavra dos outros, na voz dos outros. E aí a gente vai entender esse canto eterno de alegria. Então a santidade, ela não é algo impossível e nem difícil demais. Ela é algo para o qual nós fomos feitos. Por isso uma pessoa pode ser tudo nessa vida. Pode ser bom profissional, pode ter todo sucesso, pode ter todo dinheiro, pode realizar todos os seus projetos. Se ela não tiver sido santo, ela terá fracassado. É uma pessoa que saiu de casa para fazer uma viagem, para ir para um determinado lugar, passou em todos os lugares, só não chegou aonde deveria ter chegado. Viagem perdida. Nós estamos no caminho do Senhor, voltando para Ele. E as bem-aventuranças escatológicas, elas mostram para nós aquilo que nós vamos viver essa alegria, quais são as atitudes. E eu queria passar rapidamente por algumas delas, não vamos passar por todas. Lembrando que Jesus vai dizer que a felicidade, ela está não no que nós temos, não no que nós acumulamos. A felicidade está na forma como nós vivemos a nossa vida diante de quem somos e do que temos. Então uma pessoa, ela pode ter sofrimento na vida, ela pode estar doente, ela pode ter dificuldade. Isso significa ser uma pessoa infeliz, gente? Não. Conheci muita gente, entrei em
enquanto padre, em muito casebre, pobre, pessoas doentes, atrofiadas na cama. E aí a gente pergunta, olha que coisa, a gente chega, vê a pessoa, como é que você está? Olha que coisa. Como é que eu estou, padre? Estou doente, estou aqui na cama, o que o senhor acha? É a ideia que a gente pensa, né? E eu conheci quantas pessoas que eu cheguei, como é que a senhora está? Estou muito bem, padre. Eu estou muito bem. Como é que pode, meu Deus do céu? Estou muito bem, porque está em paz, está feliz. Eu vou falar que a pessoa não está feliz? Porque tem gente que não acredita que a felicidade é possível. Então, mesmo que o outro fala que está feliz, a pessoa não aceita de jeito nenhum. Ela quer porque é provar para quem está feliz que ele não é feliz. Olha que bobagem. Então, a felicidade, como o amor, não depende do que a gente tem. Não depende de onde a gente mora. Depende da pessoa que a gente é e do tipo de vida que a gente escolheu viver. E as bem-aventuranças são um propósito que Jesus nos oferece. O que Jesus está dizendo que são felizes aqueles que vivem nas mãos de Deus. Independente da sua situação, tem jeito, tem caminho, tem solução. E aí Nosso Senhor vai dar para nós alguns itinerários. Quando Ele fala, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está dizendo que é feliz aquela pessoa que sabe que na sua vida sempre precisa do outro. Sempre precisa de Deus. Ser pobre é o sentido da necessidade. Por melhor que alguém seja, precisa de Deus e do próximo. Aquele que é arrogante, que acha que já é tudo, que sabe tudo, que tem tudo, ele está fechado e não recebe mais nada. E Jesus ele vai continuando esta palavra que nós ouvimos. Bem-aventurados os aflitos, aqueles que não são conformados. Às vezes a gente tem que passar certa aflição para a gente dar os pulos da gente mesmo. Vocês já ouviram um ditado que fala assim, carro apertado é que canta? Tem gente que se tiver uma vida muito tranquila, não vai para o céu não. A aflição, ela é esse estado de espírito de não conformidade com as coisas. A gente vê as coisas e quer que elas mudem, quer que elas melhorem. Bem-aventurados os mansos, aqueles que deixam Deus pôr a mão na sua vida. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça e por isso buscam corrigir as coisas. Quando a gente está brigando pela vida, se expondo pela vida, a gente não está querendo nada demais, não, a gente só está querendo que as coisas sejam certas. Se a vida acontece é para viver, não é para morrer no seu nascedouro. Não é natural a gente implantar uma planta e depois pôr a mão em cima e não deixar a planta crescer. Então, estas bem-aventuranças da misericórdia, da pureza de coração, da promoção da paz, são as atitudes que vão ajudando a nos identificarmos com aquilo que nós somos, filhos e filhas de Deus. Se nós somos filhos, diz que Alexandre Magno, um dia terminado uma batalha dele, os seus generais trouxeram um soldado para ele. O soldado tinha fugido da briga, sabe? Aí trouxeram o soldado, o Alexandre o Grande perguntou, por que vocês estão trazendo esse soldado? Falou assim, não, porque ele fugiu da briga, da luta, e ele chama Alexandre, igual o senhor. Diz que o imperador chegou perto dele, mirou o rapazinho e virou assim, ó, de duas uma, ou você muda de nome ou muda de atitude. Porque Alexandre covarde não pode ser. E a gente tem que pensar, a gente tem nome de cristão, mas a gente age como cristão? Ou a gente muda de nome ou muda de atitude? Porque tem gente que mudou de atitude, não tem atitude cristã, não tem atitude católica, mas ainda põe católico no nome. Católicos pela morte. É a mesma coisa assim, Partido Democrata pela ditadura. Não existe isso. Qual é o nome nosso? Nós somos o quê, gente? Nós somos cristãos?
Então nós somos outro Cristo no mundo. Quais são as lutas que Cristo assumiu? Qual é a defesa que Cristo assumiu? Qual é a postura que Cristo assumiu? Deus não espera menos de nós. Porque Cristo assumiu tudo o que assumiu, vivendo a vida humana em tudo, igual a nós, menos o pecado. E nós, por causa do pecado, ainda recebemos favores de Deus, que são as graças santificantes que Ele nos dá nos sacramentos, para nos corrigirmos, nos restaurarmos e nos fortalecermos. Por isso, uma pessoa, ela sempre sai do pecado melhor do que entrou. Que Deus nos dê esta graça, de vivermos como cristãos, assumindo a nossa missão, de defender os valores do Evangelho, de defender o valor da família e defender o valor da vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!